Ela vai ocorrer pelo chat, então fiquem bem à vontade para colocar aí os comentários, sugestões, perguntas, tá bom? E aí os microfones permanecerão durante todo o evento desativados. Bom, hoje a gente tem um super time aqui, um time muito especial, porque o nosso tema hoje é muito especial. O nosso tema hoje é aulas mediadas por tecnologias, a experiência discente, docente e familiar. Então, a gente tem aqui um time de debatedores que conta com professores das nossas unidades de missão, com estudantes e com pais também, o que é muito bom. Então, a todos os debatedores, sejam muito bem-vindos. A gente agradece muito pelo aceite do nosso convite e tenho certeza que será uma tarde muito rica e muito bonita. Tenho certeza disso. Bom, para facilitar esse painel, eu conto com a parceria da professora Adriana Racim, coordenadora da Educação Básica do Grupo BEC. Muita alegria, muito boa tarde a todos. Recebemos aí esse público enorme na tarde de sexta-feira para um painel que vai ser muito elucidativo da nossa prática, da nossa realidade, da nossa experiência, das nossas conquistas nesse momento, né, com a oportunidade de ouvir os nossos estudantes, as famílias dos nossos estudantes, os nossos docentes. Então, recebemos a todos, esperamos a participação de vocês no chat e vamos aproveitar bastante esse momento, porque é a partir dessa nossa prática, é a partir dessa nossa troca que a gente vai conseguir cada vez mais oferecer, como Grupo BEC, uma experiência mais significativa, uma experiência de maior excelência dos nossos estudantes. Obrigada, professora Adriana, pela parceria de sempre. E que bom que vocês todos, vieram aceitar o nosso convite. A gente já passei de mais de 80 pessoas na sala. Bom, eu vou passar, então, a palavra para contar um pouquinho como tem sido essa experiência, né? Literalmente, da noite para o dia, o que era presencial foi para o ambiente virtual. Então, para iniciar aqui os nossos debatedores, eu vou passar a palavra para o Tássio Lincoln, que é pai de estudantes do SECB. Tássio, é contigo. Boa tarde a todos, a todas. Em breve, eu sou pai de duas meninas do SECB, uma de 8 anos e outra de 13 anos, né? Ou uma de 10 anos e outra de 13 anos, e represento também a Associação de Pais do SECB, que é um grupo que tem como administrador também o Emerson, a Cíntia, a Senaida, que são outros pais, né? A Valéria, e a gente ajuda a diretora do SECB, somos parceiros, né? A fazer uma escola melhor. A gente tem notado, ontem mesmo fizemos uma enquete, tendo em vista esse momento, onde perguntamos para os pais algumas coisas. Me chamou a atenção que até pouco tempo atrás, a enquete do Telegram tinha 67% de pais que disseram que os seus filhos se adaptaram muito bem à educação online. E 41% dos pais disseram que seus filhos cresceram mais em responsabilidade pessoal. Assim, é uma amostragem, né? Nem todos os pais participaram, mas foi a experiência que eu tive na minha casa. Conversando com a minha esposa, a gente viu que o que nós pensávamos que seria uma experiência de isolamento social, na verdade, ela se transformou numa experiência muito mais profunda a nível de educação. Tanto assim que até hoje eu refleti com a minha esposa a palavra tutor, né? Como voltou essa palavra a ser usada por causa da tecnologia. E a gente lembra, um pouco pela minha formação filosófica, que a tutoria ela é algo da educação antiga. Ela individualiza o ensinamento. E é isso que a gente tem visto lá em casa com as meninas. Claro que elas tiveram que ter uma alfabetização digital assim bem acelerada, né, rápida. Só que elas descobriram que o celular não é só para ver YouTube e nem para jogar videogame. De repente elas descobriram novas funcionalidades tecnológicas,
né, naqueles aparelhos que elas já usavam, e isso foi criando nelas também aquela sensação de responsabilidade pessoal, seguindo um horário. Lá em casa é meio mosteiro também, né? Assim, no sentido de que eu não imponho os horários, mas naturalmente elas veem o meu estilo de vida, o estilo de vida da minha esposa, e elas também gostaram dessa história de ter um horário, né, dentro de casa. Elas estavam acostumadas a ficar um pouco mais livres dentro de casa, e isso ajudou para diminuir a ansiedade também diante desse momento de pandemia. Tudo bem, fica aquela saudade das amigas, mas também estava refletindo com a minha esposa. É interessante que essa saudade não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Por quê? Porque, assim como antigamente as pessoas namoravam à distância tal, e ficava aquela saudade, né? Hoje é mais ou menos assim, as pessoas com a tecnologia, elas estão isoladas por causa do vírus, mas elas estão valorizando muito mais, até às vezes, aquilo que elas não valorizavam quando tinham. Eu vejo isso nas minhas filhas, né? Elas estão com aquele desejo de voltar para a escola como nunca, né? E, claro, eu também vejo e analisando as minhas filhas, oportunidades que apareceram. Que oportunidade? Por exemplo, agora é uma boa hora para as minhas filhas aprenderem digitação, né, para não fazerem lá, ficarem catando milho no teclado do computador. É uma boa hora para motivar também que elas não sejam só youtubers na vida, né? Mas não que ser youtuber tá ruim, mas que elas também, de repente, virem programadoras no futuro, né? Desenvolvedoras de aplicativos, não sei, porque esse contato com a tecnologia deu um contato com a linguagem de hoje, né? E concluindo aqui, eu acho que é uma oportunidade também para os professores, né? Porque é difícil, eu sei, os professores eles estão acostumados a ficar em sala de aula e agora eles estão a uma distância. Mas estimular o aluno, fazer que o aluno grave vídeos, né? Use a tecnologia a favor da educação. Nossa, eu estou achando fantástico para as minhas filhas. Enfim, para finalizar, essa experiência de comunicação também que a gente pode ter com a Irineuda, né, a diretora do SECV, tem sido positiva, tanto para nós pais, porque sentimos na Irineuda uma diretora disposta a escutar cada um dos pais da escola, e ao fazer essa mediação também com os pais, a gente se sente parte do projeto, né? Porque não foi fácil, tudo caiu do céu, de repente, foi uma bomba. E gerenciar uma comunicação nesse momento, com a ajuda dos pais, é interessante. Claro, há dúvidas no ar, há tensão, né? Ontem mesmo recebemos um e-mail do SECB muito interessante, porque já prevê 3 cenários, né? Ou seja, eles já se adiantaram às nossas perguntas. Claro que também tem muitos pais que eu fui vendo no grupo que me mandaram mensagens na questão econômica, né? Futuramente o SECB também conseguir explicar um pouco mais, porque já que a educação é à distância, tal, como isso vai ficar. Mas, enfim, dentro de casa, essa tem sido a minha experiência, e essa tem sido um pouco a experiência também dos pais que eu estou representando aqui. É isso, né? Assim, concluindo, eu acho que a tecnologia que nós temíamos que ia nos distanciar, na verdade, nos uniu mais, né? E as minhas filhas estão sentindo isso. Tássio, muito obrigada pela sua partilha. É muito interessante a gente iluminar nesse momento que, claro que a adaptação ela foi tempestiva para todos, ela surpreendeu a todos, mas a gente iluminar também os benefícios, as vantagens e os ganhos nesse momento, sobretudo de natureza pedagógica, quando a gente está podendo identificar nos nossos estudantes o desenvolvimento de competências que são muito, muito importantes, e um desenvolvimento que é previsto ao longo de toda uma educação básica, de repente, em 3 semanas, a gente está podendo aferir que eles caminharam, que eles cresceram, que eles atingiram isso que você chamou da responsabilidade, né, da autonomia, conquistando a competência digital, conquistando a capacidade de lidar com essa frustração, com essa saudade, com essa espera, com essa expectativa, a adaptabilidade do nosso jovem.
Que bom receber esse retorno da família. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco, e sigamos juntos. Agora, como o próprio Tássio, na sua fala, mencionava um pouco também da realidade do docente, a gente passa a palavra para a professora Lana. A professora Lana pode assumir o microfone para dividir um pouquinho com a gente as suas percepções, as suas experiências. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, é uma honra ser convidada. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Eu preciso colocar aqui marcação, porque professor falando já viu, né? Preciso colocar meu timer aqui para poder funcionar. Bom, eu estou no SECB, eu sou professora de ensino religioso do 6º ao 9º ano. Eu estou no SECB, vou completar 6 anos de SECB. Eu digo que o SECB não é uma equipe, é uma família, né? Nós somos uma família. E perceber aqui nesses painéis que essa família do SECB se estende a outros estados, isso para a gente é muito legal, né? Muito interessante. Eu fiz uma abordagem ontem, conversando com o pessoal aqui, né, nos preparando. Eu falei para eles que eu acabei criando uma frase clichê, que nós dormimos no presencial e acordamos no EAD. Né? Os meus alunos, falo isso para eles, e eles disseram que vão até fazer uma camiseta com isso. Porque, na verdade, foi a nossa realidade. Né? Nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado para isso. E eu sou mãe, tenho 3 filhos, 2 em idade escolar, também estudam no SECB, estou tentando, né, essa loucura toda. Vários professores são pais também, e a gente tenta se dividir. Mas eu fiz aqui um apanhadinho de tudo que eu vivenciei e de tudo que eu venho vivenciando junto com os meus colegas, ouvi muitas coisas dos meus colegas também. Eu acredito que nós, docentes, nós passamos por fases. Na verdade, todos nós, né? Mas representando aqui os docentes, nós passamos por fases. A primeira fase foi aquela de desespero, né? De incapacidade. Meu Deus, como assim? Eu tenho 15 anos de sala de aula presencial, né? Como que vai ser isso? Eu não dou conta, eu não sei mexer em computador. Então, a gente passou por todas essas dificuldades. É claro que alguns tinham mais facilidade que outros, mas dada a essa migração imediata, a gente se sentiu meio desesperado, seria a palavra, né? Ontem eu comentava com o pessoal que a minha disciplina, ensino religioso, é muito difícil da gente encontrar material pronto para a nossa realidade de escola confessional, então, e abrangente, né? Então, eu tive muita dificuldade porque eu tive que criar do zero, né? Outras disciplinas, a gente conseguia outras plataformas e tal, mas do ensino religioso eu passei por isso no meu momento de desespero, principalmente. Depois a gente passa pela negação e a revolta. Meu Deus, eu não tive, eu comentei com os colegas, falei, na faculdade não tinha como me preparar para o momento de Covid-19 em sala de aula. Então, a gente não estava, né, preparado para isso, apesar de que nós aqui do SECB, né, da Rede UBEC, a gente... Falei ontem que eu acredito muito na Divina Providência, e eu acho que realmente aqueles cursos que a gente teve, mediados pela Nuvem Mestra, foram um carinho da Divina Providência para a gente, porque nos adiantou, né? Vendo a realidade de outras escolas, de outros grupos, a gente vê que nós estávamos um passinho ali à frente, já que a gente tinha o G Suite a nosso favor, já que a gente já, né, tinha alguns cursos e já tínhamos oportunidade de ter buscado essas ferramentas. Mas a gente passou por esse momento de, meu Deus, revolta, né? Como assim? Eu não fui contratado para isso, né? Enfim. E, finalmente, a gente chegou no momento de cair a ficha. Não, eu vou ter que fazer isso mesmo, eu preciso ir atrás. Eu recebi pedidos de vários professores, e muitos professores chegavam em mim. Eu tive um momento de pânico aqui, fiquei com 3 crianças dentro de casa. Eu estava dando aula, de repente eu tinha que gritar para o menino fazer silêncio, e no momento a gente se desespera, né? Porque a gente não sabe o que é o invólucro ali de sala de aula, o que é a sua casa, que você acaba abrindo para todo mundo.
Mas isso, com o tempo, a gente acaba, né, como o Tássio falou, é uma adaptação conjunta, estamos todos nos adaptando. Caiu a ficha, bom, vou ter que fazer isso mesmo, e aí a ideia é o vamos juntos, né, vamos todo mundo junto. Eu falo sempre, falo com os meus alunos, falo com os colegas, que é aquele filme Trolls, né, ninguém fica para trás. Eu acho que o professor que tem disponibilidade, o professor que tem facilidade nesse meio, precisa comunicar isso no seu grupo, assim, de tentar ajudar. Nós criamos um grupo que chama Help para ajuda, o que funciona na minha aula, né? Funcionou comigo assim no 6º ano, 7º, 8º, 9º. Então, eu acho que a gente precisa desse diálogo. Nós estamos longe, mas nós não estamos isolados, né? Então, essa prática, essa passagem aí de tudo isso que a gente vem aplicando em sala de aula, eu acho que precisa ser transformado aí e multiplicado, né? Porque é tudo muito novo, ninguém estava preparado para isso. O meu tempo está acabando, né? Mas é isso, eu acho que a gente passou por essas fases e para o docente foi muito complicado, vem sendo muito complicado, assim como, né, para os pais e para os alunos, a gente sabe que é uma realidade mútua, assim. Mas eu representando aqui os docentes, né, não sei se estou à altura para isso, mas eu queria dizer que para a gente foi realmente muito complexo, vem sendo muito complexo, mas é passo a passo, né? Devagarzinho a gente vai alcançando aí a excelência. Obrigada, professora Lana, é isso mesmo, um passo de cada vez, a gente se dá conta, a gente já fez uma caminhada boa. Lana, muito grata, viu, pela tua fala aqui, teu relato, né? E muito bom quando você fala, assim, dessas fases que você tentou trazer e organizar aqui para a gente no teu relato, mas aquela fase inicial, né, do desespero, ninguém estava preparado para isso. Você trouxe aí um exemplo, eu não aprendi isso na faculdade, né? E aí, da noite para o dia, essa professoralidade muda, né? Essa docência, então, passa para um outro ambiente. Quando você traz aí os desafios, não tinha material didático pronto, e aí você começou a ter que elaborar esse material. Outro ponto que eu achei muito interessante na sua fala foram aqueles cursos do Google for Education, né? As 3 escolas já vinham aí nessa caminhada, é um projeto estratégico do Grupo Beck. Então, vocês já tinham um certo preparo, né? Já tinham passado por algumas formações, e o que foi muito bom, né? Eu penso realmente que isso fez com que o SECB, o Padre Deman, o SEC-MG, eles estivessem mais bem preparados do que tantas outras escolas. E só para finalizar também aqui, comentando o teu relato, quando você diz, a gente já não sabe o que é sala de aula, o que é casa, né? Eu tenho dito que não é home office, é home vida, né? Nossa vida está dentro de casa. E quando você diz, ninguém fica para trás, não fica mesmo. É a gente, né, nessa caminhada, todo mundo junto, se ajudando, compartilhando, trocando experiências, aprendizados, e aí a gente vai e avança, sim. Lana, muito obrigada, tá? Te agradecendo, eu agradeço todo o corpo docente do Centro Educacional Católica de Brasília. Muito grata. E agora a gente vai ouvir a professora Silvia Freitas, lá do Colégio Católico Padre Deman. Professora Silvia, é contigo. Obrigada, Lana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Silvia. Gostaria, de agradecer o convite, quando Ledisônia me expôs o convite, fiquei muito honrada e me sinto muito honrada de fazer parte, da família UBEC, Sou professora no Padre Deman e trabalho também no SEC-MG, nas 2 unidades aqui do interior, de Minas Gerais, no Vale do Aço. Sou professora de língua inglesa e trabalho na instituição há mais de 12 anos, e é um prazer sempre. E sou mãe, minha filha também é aluna, do Colégio Padre Deman, estamos em adaptação, o meu marido também está em home office, então estamos todos em casa nessa adaptação. Enquanto professora,
né? Foi um turbilhão de coisas, né? Como Lana disse, adaptações, mudanças, foi tudo muito novo. Mas nós fazemos parte de uma instituição privilegiada, né? Como já foi mencionado, nós já estávamos em um preparo por causa do Google, né? Eu sou professora certificada pelo Google, e nesse primeiro momento, o mais importante foi que todos os princípios da escola vieram à tona, né? Então, prontamente, Ledissônia e Sérgio, desculpa, nos proporcionou momentos de encontro e de troca de informação. Então, os mais capacitados acabaram ajudando, nós fizemos encontros e mais encontros infindáveis, né? Juntamos e trocamos experiência, todos fizemos um mutirão ali para partir daquele. Então, foi uma série de treinamentos, vídeos que foram sendo gravados e trocando experiência, e aqui deu certo. E o bonito de se ver foi que depois, mesmo aqueles que não tinham tanta afinidade com a parte tecnológica, começaram a ajudar uns aos outros, né? Então, assim, isso foi muito bom, no meio a esse caos, no meio a toda mudança, ver que a gente já estava com um passo à frente de muita gente, de muita instituição. A gente já estava com o pé, digamos assim, no futuro. Lana falou de uma frase clichê dela, e uma frase clichê minha com os meus alunos sempre foi: usem a tecnologia a seu favor. A tecnologia está aí para a gente tem que usar. Então, eu acho que esse momento de pandemia veio também para poder dar uma sacudida, principalmente na área da educação. Até mesmo nós, enquanto parceiros do Google, estava uma coisa meio morna, não estava assim tão no boom do auge, usando toda a potencialidade que tínhamos dele. Então, eu acho que veio para sacudir também, olha, está aqui a possibilidade de você usar a gamificação na sua sala de aula, de você usar a tecnologia na sua sala de aula, e pode ir além. Então, eu acho que veio nesse momento também para nos lembrar que está aqui, pode usar e funciona. Eu, particularmente, uso muito a tecnologia nas minhas aulas, eu gosto, então, pude, dessa forma, ajudar muitas pessoas, muitos professores, né, não só da nossa rede, né, então, o que eu penso que esse momento foi muito rico para analisarmos e pensarmos em outra forma de ensinar, e também pensar no nosso aluno. Nesse momento, nós vimos que os nossos alunos são funcionais. Eles sabem usar a tecnologia para aquilo que lhes interessa. Então, como o Tássio falou também, nós precisamos de pensar nesse letramento digital. Nosso aluno sabe usar ali a internet para um Twitter, para um TikTok, né, para um Instagram, mas o que ele pode fazer além, na parte educacional, com isso daí? Quais são os benefícios que ele pode buscar para si próprio, usando a tecnologia? Então, esse letramento digital se faz necessário, e agora, mais do que nunca, a gente vê que o nosso aluno precisa disso. Quando a gente fala de coisas simples, né, é só você abrir um documento do Word e digitar, ou abrir um Google Docs e digitar. Mas como que faz isso? Né? Infelizmente, eles não são alfabetizados digitalmente. Nós precisamos também dessa responsabilidade, além da sala de aula, né? E descobrir novas profissões daqui para frente. Eu acredito que muita coisa que a gente está descobrindo agora, testando, passando aperto, trocando informações com os colegas, vai ficar quando a gente voltar para um presencial. O que a gente fazia antes em sala de aula já não vai ser mais a mesma coisa, já não vai ser mais suficiente para o nosso aluno e para nós também não. Então, nós vamos precisar reinventar também a educação presencial quando voltarmos para o nosso ambiente. E agora eu acho que mais do que nunca a gente precisa continuar aprendendo e buscando, né? Tem uma frase que eu gosto muito do John Cotton Tana,
que é os que ousam ensinar nunca devem cessar de aprender, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, aprimorando, que seja na parte tecnológica, que seja na parte de novas metodologias. Enquanto mãe, eu vejo um monte de mudança. Claro que tem todo aquele transtorno, né, de mudar toda a rotina da casa, mas tem os benefícios também, de autonomia, de poder estar vendo a minha filha, como que ela se comporta numa sala de aula, né, quando tem os momentos ao vivo com a professora. Então, vamos colher, né, o que tem de bom daqui, né, se ganhamos limões, vamos fazer uma limonada e tirar proveito do momento da melhor forma possível, ok? Ô, professora Silvia, que coisa boa te ouvir, viu? Essa reflexão toda que você partilha conosco, né, do momento em que o grupo já vinha vivendo, né, de imersão nessas tecnologias, de capacitação, de estimular cada vez mais o docente e, por extensão, o discente, a conquista desses saberes, a conquista dessas competências. Hoje, comprovadamente, a gente já ultrapassou aquilo que a gente chama da competência da máquina, né? Os nossos estudantes estão vivendo esse letramento digital, nossos professores viveram esse letramento urgente, né? Quando a gente acompanha aqui no chat, tanto na fala da professora Alana, como agora, na sua fala, professora Silvia, os demais professores que estão conosco, assim, confirmam essa parceria, essa solidariedade, essa ajuda. A professora Raquel Salles disse que você e o professor Josemar salvaram-na, né? Sem vocês ela ficaria louca. A professora Gisele Aquino também reconhece essa parceria, reconhece essa troca de experiências, né? A professora Alana falava na sua partilha do grupo HELP, de professores do SECB, assim como, seguramente, entre os nossos estudantes, esse compartilhamento, essa solidariedade, essa troca vem acontecendo. E a gente chega, na prática, mais uma vez, aquilo que a gente reconhece na teoria, quando nos dias de hoje tanto se fala, né, na necessidade da conquista das competências do milênio, e o compartilhamento de saberes uma dessas competências. A gente hoje pode reconhecer que na nossa escola, entre os nossos pares, no grupo BEC, esse compartilhamento vem acontecendo. Viu? Gratidão pela sua partilha, muito obrigada por toda a dedicação. E aqui, quando a gente olha o chat, todo mundo reconhece e agradece toda essa sua dedicação, viu? Muito obrigada. Passando agora, então, para o professor da UCB, da Universidade Católica de Brasília, professor Wesley. Olá, pessoal, tudo bem? Me escutam bem? Ok. Deixa eu ligar aqui o cronômetro, né? Pessoal, bom, primeiro é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, escutando tantas coisas legais, tantas trocas, né? São muitas experiências que a gente vai pegando aí com todos vocês. Bom, a minha história na UCB, né? Ela é um pouco longa ali, né? Eu entro na UCB em 99, então, somando ali educação à distância, presencial, parte técnica, né? Agora, dia 12 de junho, vão somar ali 21 anos de casa. E é muito bom ser acolhido dessa forma durante tanto tempo, né? Esses dias agora, eu estava pensando, né? Refletindo. Se alguém falasse assim, olha, daqui a 2 semanas, vamos virar a Universidade Católica de Brasília toda para aula remota? Ou ainda mais, né? Se alguém chegasse e falasse assim, não, vamos virar todo o grupo BEC, né, para aula remota daqui a 2 semanas, 3 semanas, com algum planejamento, né? Pessoal, eu acho que as pessoas não acreditariam que essa virada pudesse acontecer. Mas aconteceu, né? Não foi de uma forma voluntária, né? Mas, infelizmente, dado essa pandemia que se alastra, né? Pelo cuidado com os nossos professores, pelo cuidado com os nossos estudantes, né? Então, a gente assume esse papel de home office.
E, particularmente, né, como eu estou na área de coordenação de curso, então eu passo também pela parte de planejamento, né, passo pela parte de docência, sou professor, então eu ministro aulas via remoto, e também sou pai, né, e divido o mesmo espaço com minha filha aqui, né, então até é interessante porque ela é estudante do SEC, e assim, foi uma possibilidade, inclusive, de entrar na sala de aula com ela, de ver como ela se comporta na sala de aula. Isso foi incrível, assim, né, quanto pai, né, foi muito importante entender a participação da minha filha ali na sala de aula. Mas então, dado esses 3 papéis, né, na parte de professor, pessoal, apesar de uma bagagem boa na educação à distância, não deixa de ser um desafio. É uma outra pegada, né? São utilizações de novas ferramentas que a gente pode colocar. E passamos, eu acredito, por 3 fases, né? A primeira fase, né, foi a fase do planejamento. A segunda fase, esse teve que ser um planejamento muito rápido, né? E a segunda fase foi a fase de colocação desse planejamento todo no ar. E a terceira fase, eu acredito que já foi uma fase evolutiva, né? Onde tanto os professores, quanto coordenadores e colaboradores já começaram a postar nos grupos, né, do qual a gente faz parte, nos grupos WhatsApp, as melhores práticas, né, e os melhores resultados que eles estavam obtendo. E com isso, nos proporcionou, né, também uma melhoria nos nossos processos docentes. Então, eu acho que essas 3 fases, elas foram muito claras ali para a gente, né? Eu acredito que, quanto professor da universidade, mas isso se reflete no grupo inteiro, que nós, de certa forma, largamos na frente. Porque o grupo inteiro, ele acredita muito na capacitação docente. Não só docente, na capacitação administrativa. Em diversas áreas, na área do empreendedorismo, na área da administração, na área do atendimento, na área da tecnologia, né? Eu, quanto professor, eu tive a oportunidade de participar de diversas palestras, diversas oficinas do Google for Education. Tive a possibilidade, né, e a gratidão de ministrar algumas palestras, né, de tecnologia a respeito da plataforma virtual do Moodle, né? Tive a oportunidade de conduzir e participar também de algum planejamento que a gente pôde fazer no âmbito do curso para poder colocar as tecnologias no ar, né, e ministrar as nossas aulas. Do lado dos alunos, foi muito interessante, porque eu entendi que havia uma certa timidez, né? Primeiro, você começava uma aula remota, né, com uma câmera ligada, né? De repente, na segunda aula, já eram 2 câmerazinhas ligadas. E, de repente, na terceira, quarta aula, né, então já diversas câmeras ligadas, uma participação muito intensa no chat, né, as perguntas evoluindo de uma forma muito gratificante, né? Então, assim, uma intensidade, né, na participação deles que foi muito interessante. Isso nos permitiu utilizar novas ferramentas, inclusive, né? Quando a gente se viu, né, pelo grupo, nós já estávamos fazendo maratona de engenharia de software através do Kahoot, nós já estávamos fazendo seminários virtuais, e os estudantes apresentando os seus trabalhos em grupo, né? Então, isso realmente eu acho que foi muito gratificante poder participar e estar vivendo essa parte. Percebo um amadurecimento muito grande na participação dos estudantes, um amadurecimento muito grande na atuação docente, na atuação das coordenações, e concordo ali com a professora, quando nós, enfim, voltarmos para a nossa sala de aula, né, para os nossos projetores, para o nosso quadro branco, né,
as nossas práticas elas serão realmente muito diferentes. Porque esse é um período intenso, de muito aprendizado, mas também muito gratificante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Wesley, que alegria ter você aqui nesse painel, viu? Muito grata. Você é um professor aí de destaque, uma grande referência na Universidade Católica de Brasília, um grande parceiro. Gratidão pelo seu empenho, por sua dedicação, por tua preocupação com os teus estudantes. E te ouvir é muito significativo, Wesley, porque você tem aí, né, você falou 21 anos na UCB, é isso mesmo? Isso mesmo, 21 anos. Vou fazer agora dia 12 de junho. Parabéns, viu? E a gente fica muito, muito feliz de tê-lo aqui. Então, Roberta, a professora Irlaine no chat está dizendo que o professor Wesley é patrimônio da UVEC. É patrimônio da UCB. E que alegria nossa de tê-lo, viu, Wesley? Wesley, o que é muito interessante, assim, você trouxe vários pontos, assim, que são muito são pertinentes, mas quando a gente olha a tua história, né, enquanto docente, então você tem um percurso muito significativo, tanto no presencial quanto na EAD, na modalidade da educação à distância. E aí você diz pra gente, mas não é a mesma coisa o que a gente está fazendo agora, né? E eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A migração digital, as aulas mediadas por tecnologias, né? Então, o que era presencial, você leva para o ambiente virtual, mas não é a modalidade de oferta, né, da educação à distância. Vamos pegar aqui um exemplo. A quantidade de horas aula síncrona, né? Num formato EAD, que a gente conhece, que a gente oferta também pela UCB, você não tem essa quantidade de aulas síncronas, né, ao vivo, conectado diretamente com a turma, com todos os estudantes. Então, isso é específico deste modelo agora, que juntos aí, né, todos nós estamos construindo. Então, Wesley, tua fala é sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom contar contigo. Muito grata, tá? Grata de verdade, não só pela participação aqui neste painel, mas grata, sobretudo, pelo teu empenho, pela tua dedicação com os nossos estudantes da Universidade Católica de Brasília, tá? Obrigada, Wesley, muito grata. E agora... Agradeço. Valeu, Wesley. E agora vamos ouvir a professora Juliana Fioravante, que é docente do Unileste. Juliana, é contigo. Ok, obrigada por colocar aqui meu tempinho. Boa tarde a todos. Meu nome é todas, meu nome é Juliana. Sou professora de Cálculo 2 e Cálculo 3 no Unileste para os cursos de engenharia, já tem 14 anos que eu estou na instituição, e eu queria relatar aqui um pouquinho da minha experiência em sala de aula, nesse momento de pandemia. Quando aconteceu esse afastamento, tudo, e eu fui ministrar minha primeira aula, eu fiquei pensando, planejando o que fazer, como fazer, né? Eu acredito que todos os professores passaram por esse processo. E aí, eu, pensando nesse planejamento, eu falei, não, ok, vou tirar 15 minutinhos para fazer um acolhimento com meus alunos. Deixa eu procurar saber como é que eles estão, quais são os sentimentos, aonde eles estão assistindo às aulas e como é que eles estão recebendo isso tudo. E esse acolhimento, gente, foi um momento maravilhoso. Foi um momento que eu tive que me replanejar toda, que eu falei, não, peraí, deixa eu verificar isso direito. Porque através desse acolhimento, eu pude perceber que muitos alunos, aqui a gente está trabalhando numa região muito industrial, com grandes empresas. Então, muitos alunos estavam alegando que estão trabalhando até em jornada muito maior do que o normal, porque qualquer gripe, os colegas de trabalho estão sendo afastados. Então, eles estão numa jornada muito mais intensa. Nesse sentido, e tem mais, né? Aqui a gente está no interior de Minas e com várias cidades em torno. Então, tem muitos alunos que vêm dessas cidades pequenas
e que têm dificuldade de acesso à internet, assistem às aulas pelo computador não, desculpa, pelo celular, utilizam, inclusive, dos pacotes de dados do celular para poder assistir às aulas, enfim. Então, às vezes, a qualidade de imagem não é boa, às vezes o atraso na imagem, na fala, o descompasso de tudo. Então, isso me fez repensar em todo o meu planejamento, como que eu vou conseguir trabalhar de uma maneira excelente junto com meus alunos, que de fato eles podem adquirir competências e habilidades necessárias para o cálculo, para ele continuar sendo um engenheiro espetacular que a gente espera que ele seja. E aí, assim, nisso, eles mesmos, juntos, a gente construiu. E eu achei bastante interessante que isso me fez perceber que eu não poderia utilizar, por exemplo, plataformas, porque existe muita coisa já construída de cálculo, mas isso me fez perceber que eu não poderia usar plataformas que requerem muito recurso, porque essa não é a realidade dos meus alunos. Então, eu comecei a trabalhar com plataformas mais comuns do cotidiano. Então, começamos com o Zoom, fomos para o Meet. As nossas aulas, inclusive, como nem sempre o que chega para os alunos no Zoom e no Meet é de qualidade boa, eu comecei a fazer vídeos no YouTube para que eu tenha certeza da qualidade do material que está chegando para eles. E esses vídeos eu fiz no padrão, não sei se algum de vocês conhecem, já viram, eu fiz no padrão Khan Academy, vídeos curtos. Uma aula, eu fazia para uma aula, eu chego a fazer para uma aula, tá, gente? 6, 7 vídeos curtos, porque o aluno começa a ver, 6 minutos, dá tempo de eu ver o primeiro vídeo agora, o segundo vídeo ele vai ver daqui a algum tempo, porque tem alunos também que está faltando muita aula por questões de jornada de trabalho, né? Então, comecei a fazer vídeo curto para que o aluno consiga ver início, meio e fim, conclusão, ali naquele vídeo, em 6 minutos. Então, eu tinha que pegar uma matéria de cálculo, como cálculo de área entre duas funções, e, meu Deus, vou ter que dividir isso em vários setores, para ter um início, meio e fim, para ter certeza que ele conseguiu assistir aquele processo todo até o fim, antes de ir para o próximo. Então, assim, está sendo um desafio, deixa eu ver até, está sendo um desafio muito grande, mas está sendo muito gratificante. E uma coisa, aqui meu tempo está quase acabando, gente, passa rápido, é que eu achei maravilhoso no Unileste, é que a gente está tendo professores em rede, que é um momento de... Eu falo até aqui, é acolhimento dos professores. Cada professor está falando como é que está trabalhando em sua aula, o que está dando certo, o que não está dando certo, e de várias áreas. Por exemplo, eu, na Exatas, tive experiências, assim, de vivenciar de pessoas da área da saúde, da área da Humanas, e ver como que eles estão trabalhando e de que forma eu posso trazer isso para a minha área de Exatas. Então, isso está abrindo a nossa mente de uma maneira maravilhosa, assim como as necessidades da Exatas pode ser que estejam também abrindo horizontes para professores de outras áreas. Então, gente, meu tempo acabou, lágrimas, mas é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Juliana, que delicadeza, não só na sua fala, mas também no seu conteúdo, né? Quanto acolhimento a esse estudante, quanto acolhimento e quanta identidade institucional em tudo que você traz, né? Quando você reserva um tempo da sua aula, que inicialmente o planejado eram 15 minutos e que possivelmente demorou muito mais do que esses 15 minutos, e que não foram gastos, né? Foi tempo de qualidade, foi investimento, foi olhar para esse indivíduo que é discente, foi tratar dessa sensibilidade, foi cuidar desse indivíduo, e isso é a missão da UBEC, é isso que faz de nós uma instituição como a nossa,
que olha para esse estudante, que olha para esse docente. E a Débora, aqui no chat, também relata que ontem um professor fez isso com a turma onde ela estava, reconhece o valor da experiência. Outros colegas aqui presentes estão também se colocando no chat, da importância dessa preocupação, dessa percepção, desse feeling, do momento que nós estamos vivendo, né? A Dani Almeida fala da empatia. E ontem, quando a gente conversava um pouquinho, você disse uma frase que foi muito marcante para mim. Você disse assim, e agora eu partilho com todo o grupo, né? Se ensinar cálculo já é difícil no presencial, imagina no remoto. Então, naturalmente, com toda essa dedicação, com toda essa entrega, com toda essa preocupação, como o Ricardo Baruffi, nosso colaborador do Escritório Central, coloca aqui no... Olha o home office aqui, gente. Desculpem. Ele relata aqui no chat dessa preocupação de garantir a melhor entrega para o estudante dentro do que é possível para esse estudante e para esse docente. Coisa boa a gente ter docentes como você, como vocês no nosso grupo, viu? Muito obrigada. E passamos agora a palavra à professora Paloma, da Faculdade Imaculada Conceição do Recife. Olá, Adriana. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Que felicidade estar aqui nessa tarde de hoje conversando com vocês sobre uma coisa tão importante, né? Tão necessária, tão útil e atual, que é a questão do ensino, né? Esses encontros que a gente precisa ter na internet. Então, o que eu poderia falar mais, além de tudo que já foi colocado aqui pelos nossos colegas professores do grupo, né, que trouxeram com tanto entusiasmo toda essa participação, essa parceria que o grupo tem com a gente. De fato, eu estou aqui para testemunhar também isso. Diferente dos demais que chegaram aqui, né, que estão há 12, 20 anos, eu cheguei há exatamente 1 ano e 4 meses, digamos assim. E quando eu cheguei, eu tive a sensação de que eu estava em casa, né? Então, eu sou professora do curso de Direito da Faculdade Imaculada Conceição do Recife, né, a Católica Imaculada Conceição. Sou advogada, sou mãe de 2 pessoinhas maravilhosas, Gabi, de 11 anos, Rafa, de 8 anos. Então, sou advogada, também acho que já falei, enfim. Mas a minha percepção enquanto professora hoje em dia, ela não foge muito do que foi construído desde que eu cheguei ali na FICER, né? Apesar de ter 12 anos de docência, a construção que foi feita ali na FICER foi de que é o seguinte: o que é ser professor? Né? Ser professor é também ser humano. Então, essa fala que a professora Juliana me trouxe, da questão do acolhimento, me lembrou muito de quando eu cheguei lá. Né? A gente é sempre muito acolhido, e a primeira coisa que a gente aprende lá é a questão do pré e pós-aula. O que é o pré e pós-aula para o nosso aluno? O que é o acolhimento para o nosso aluno? O que é eu tentar entender que, antes de eu começar a aula, o que eu estou lidando? Né? Com quem eu estou conversando? Essas pessoas estão comigo mesmo? Será que elas por serem humanas, até inclusive em termos de tecnologia, como é que elas estão se sentindo? Eu vi na fala do Tássio que ele falou muito a questão da descoberta da tecnologia, né, e a valorização de alguns pontos humanos específicos que ele agora está vendo, né, e principalmente da questão das oportunidades, que a filha dele agora vai aprender digitação e tal. Eu diria, Tássio, coloque ela para aprender programação, e não a digitação propriamente dita, porque a programação hoje em dia já vem em uma outra linguagem. Né? Então, quando a gente fala disso, eu vi que uma pessoa no chat automaticamente falou em adaptabilidade. E isso me remeteu à conversa da gente hoje em dia, fala que o profissional precisa ter essa adaptabilidade, senão ele está fora. A gente precisa se construir, ou construir em nossos alunos aquelas bases, aquelas soft skills, como a gente chama, e que a gente já vinha trabalhando muito antes da pandemia, muito antes da ideia de ter que fazer esse ensino remoto em sala de aula, pelo menos lá na FIC a gente trabalha muito isso. O que a gente quer desenvolver no nosso aluno e o que a tecnologia agora, em tempos de pandemia, pode reforçar o que a gente já vinha trazendo. Então, em sala de aula, para eu não me delongar muito aqui, em sala de aula eu gostei muito do quê? Meus alunos faziam, professor, a gente vai continuar com pré e pós-aula? Vai, a gente vai continuar com pré e pós-aula. A gente vai poder ver a senhora assim na câmera? Vai, a gente vai poder ver. Por quê? Porque a gente gosta do olho no olho, a gente gosta do humano, né? E como é que a gente seria humano
em tempos de tecnologia? Fazendo essas aulas ao vivo, com certeza fazendo as aulas ao vivo. E aí, o que acontece? Passando nessa perspectiva de fazer aula ao vivo, a gente pensa, enquanto professor, como é que eu vou trabalhar essa minha aula? Porque, como a própria Juliana e os outros professores trouxeram, existem muitas dificuldades fora, né? Fora no sentido de que tem uma criança em casa que precisa do meu auxílio, tem a minha profissão que precisa da minha participação, tem a minha mãe, tem o meu pai, enfim, tem várias pessoas que precisam de reforço nesse momento. E como é que a gente vai trabalhar em cima disso? Uma das coisas, Roberta, que me chamou muita atenção é que no final da aula de hoje é quarta-feira de manhã, no final da aula da manhã, uma aluna fez assim: Paloma, a gente pode conversar quando terminar o pós-aula? Aí eu disse, caramba, então o problema é muito sério, né? É o pós-aula. Se pode, claro, a gente pode, não tem problema. E aí veio toda uma conversa que reforçou, né? Porque o que aconteceu? Eu passei um seminário para a turma e tinha muita gente preocupada, e principalmente essa pessoa que ela fez, eu não sei se eu vou conseguir falar ao vivo, mas eu também estou com vergonha de gravar o vídeo. Então, como é que eu posso fazer? E aí, eu saí de professora de Direito, né, especificamente de Processo Civil, para conversar um pouquinho como é que ela poderia destravar para fazer esse vídeo, quanto isso é importante para ela dentro do judiciário, que hoje é virtualizado. Então, quando a gente pensa em judiciário, aí vai mostrar para os alunos tudo o que está acontecendo hoje em dia. Inclusive, um pouquinho antes da pandemia, o que é que a gente já tinha de virtualização do nosso judiciário e como é importante a gente estar apto a realizar essas atividades no meio tecnológico, no meio ambiente virtual. Então, eu acho que para agora, para início, são essas poucas palavras, eu acho que é o suficiente para a gente se acolher. Não é isso? E mais uma vez, Roberta, muito obrigada. Eu queria agradecer também ao meu diretor acadêmico, tá? Que é maravilhoso. O Hernandes Rodrigues está lá, firme e forte, não deixa a peteca cair e conseguiu fazer com que todos os professores, não foi em época de pandemia não, tá? Foi antes disso, todo mundo se engajasse para o uso do Google for Education, o uso de todas as ferramentas disponíveis. Inclusive, o semestre passado, eu apliquei uma prova virtual, né? E aí meus alunos, mas como assim? Prova virtual? Como é que pode? Gente, é uma atividade, né? Uma atividade avaliativa. Vocês vão ver que mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar, é a realidade de vocês. Vocês vão botar uma petição aonde? Vocês vão botar uma petição num processo judicial eletrônico. Vocês vão despachar com o juiz aonde? Por uma plataforma eletrônica, né? Então, vamos utilizar isso aqui também. A vida profissional da gente vai requerer essas habilidades, essas competências. A gente precisa aprender agora, tá bom? Obrigada, Roberta, por esse momento. Ô, Paloma, a gente que agradece. E é tão bom escutar, assim, uma professora com tanto entusiasmo. Isso é maravilhoso, viu? Muito bom te ouvir, Paloma. E aí, quero aproveitar também e mandar um abraço, professor Hernandes, né? Concordo contigo. Professor Hernandes, que tem todo esse cuidado com o corpo docente, com o corpo discente. Então, um grande abraço também para o professor Hernandes. Paloma, é muito rica a tua fala e a tua contribuição aqui, né? A gente já vem discutindo tanto e falando das soft skills, e agora, né, num momento como esse, agora não é hora só da gente falar para os nossos alunos, é hora de colocar essas soft skills em prática, né? Maravilha. Exatamente. Quando você fala, a gente vai continuar fazendo, né, aquela metodologia do pré e pós, vamos do mesmo jeito. Vamos levar a nossa aula para o ambiente virtual e a gente continua trabalhando com metodologias inovadoras e ativas de aprendizagem, né? E você, como a Juliana do Leste, com esse olhar, né, tão cuidadoso para o estudante. E aí tem o pós do pós da aula, e se tiver que ter um pós de novo, também está aqui, está disponível sempre para os estudantes. Eu acho que esse é o nosso papel, né, principal, e é conectar a humanidade deste docente com a humanidade do discente, né? Afinal, é isso, somos todos seres humanos, né? E que bacana. Exato. E a gente, quando a gente se conecta, essa ponte é essencial para a aprendizagem significativa do estudante. Então, eu vejo muito isso em você, essa professora que realmente se conecta com os seus estudantes. Parabéns, professora Paloma. Obrigada, querida. Obrigada, viu, pela tua fala, foi ótima, que bom que você está aqui com a gente nesse painel, que bom que você está com a gente na Fígaro, que bom que você é docente do Grupo Beck. Muito grata.
E para encerrar aqui essa rodada dos professores, né, eu quero mandar um abraço aí muito especial para todos os professores, todo o corpo docente das unidades de missão do Grupo BEC. Sem vocês, tudo isso que a gente está realizando, entregando para os nossos estudantes, isso não seria possível. Então, nossa imensa gratidão aqui, enquanto mantenedora, enquanto escritório central e enquanto educadora também, que fala para outros educadores. Muito grata. E agora, vamos então escutar como tem sido a experiência dos nossos estudantes, né? Então, eu vou convidar João Paulo, que é um estudante do curso de Direito do Unicatólica Tocantins. João, por favor, é contigo. Muito obrigado, professora. Como todo mundo, vou ativar aqui o time aqui para poder não me perder muito. Então, é uma honra abrir esse debate representando os estudantes e queria dizer que a UBEC, em si, a Católica do Tocantins, desde o ano passado, ele já vem adotando algumas atividades online, já vem utilizando o Classroom para algumas outras atividades, não tinha, de fato, utilizado a aula telepresencial, até porque não tinha necessidade até então. Mas nós já tivemos sempre a participação dos professores, nós tivemos que hoje, que é o nosso, um dos nossos professores que está na coordenação, junto com a professora Alana, que está presente também aqui no debate, que é o professor Osnilson, fazia questão sempre de fazer as atividades dele, o que era para ser aplicado em sala, ele fazia para poder a gente responder todas as atividades no Classroom, para poder a gente já utilizar a plataforma, estarmos ambientalizados junto com a plataforma. Então, dentro da Católica do Tocantins, nós já tínhamos essa proximidade um pouco mais aconchegante com o sistema. O que nós tivemos que adaptar foi a questão de não estarmos mais em sala de aula. E isso, aos poucos, a gente nós começamos a melhorar, começamos a estar mais presentes nas salas de aulas, conforme a professora tinha dito. Na primeira aula tinha uma ou duas câmeras abertas, na segunda aula começava a aparecer mais gente, e a partir da terceira, da quarta aula, o pessoal já estava fazendo um debate no meio do grupo, uma coisa que eu achei bastante interessante. E uma questão Bom, perdão te interromper. Mas eu gostaria de pedir para a Alessandra Mota Rocha fechar o áudio. Eu acho que o Joaquim está tentando fechar e não está conseguindo. Tem impactado aqui na escuta do João. Só um minutinho, tá, João? Oi, Lu. Certo. Pronto. Obrigada, Alessandra. E vamos lá, João, por favor. Então, como eu estava dizendo, a maioria dos alunos estão conseguindo, aqui no Tocantins nós temos uma realidade que seja um pouco diferente de boa parte das cidades que a UBEC atua. Aqui no Tocantins nós temos na capital uma cidade universitária, que a maioria das famílias moram em cidades do interior. Então eles vêm para a capital estudar e quando tem recesso eles correm para o interior para poder estar junto com a família. E quando decretaram a pandemia e a falta de aula presencial, todos eles correram, só que ninguém esperava que seria aula telepresencial. E aos poucos a gente começou a adaptar. Alguns dos colegas que não tinham a possibilidade de estar direto assistindo às aulas, a gente conseguiu, de forma harmônica com os próprios alunos e alguns professores, disponibilizar essas aulas posteriores para eles, os trabalhos posteriores para eles. E uma coisa que eu acho que foi isso que me levou a ser indicado, é que numa das situações da aula que eu estava assistindo, era justamente que eu estava aproveitando um momento de aula que estava tendo, e como era telepresencial, eu só precisava responder à professora e mandar um arquivo que eu já tinha feito, que já estava produzido, eu estava fazendo a doação de sangue. Uma coisa, a modalidade de aula telepresencial que nos fez ter um pouco mais de liberdade. No meu caso, eu não parei os meus trabalhos, continuo trabalhando,
continuo doando sangue e continuo fazendo as atividades religiosas, porque eu sou responsável pela parte de comunicação. Então, o trabalho que era para ter diminuído para mim, nessa época do ano, ele aumentou, porque nós ficamos responsáveis por toda essa estrutura, vocês como professores para dar aula, e nós ficamos responsáveis para poder tanto assistir a aula e, no meu caso, fazer transmissão de várias outras coisas. E só para finalizar a minha fala, eu queria deixar, tem uma passagem, um trecho de uma música, que ela é bastante interessante, que me faz, toda vez quando alguém chega e falar alguma coisa, mas a aula telepresencial não dá certo, você está fazendo curso de Direito EAD, não existe isso. Gente, o curso não é EAD, é a modalidade que o mundo todo teve que adotar por causa de uma pandemia, mas não é EAD. E essa parte dessa letra dessa música me faz pensar bastante no que hoje a gente vive. Eu vou recitar o trechozinho e vou finalizar a minha fala. Ela é da música da banda Rosa de Saron, que é Mire as Estrelas, que ela fala a seguinte coisa: então, mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez, mas aqui só se vive uma vez. Vença os seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam para você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa buscar. Então, o que o aluno hoje tem disponível, ele só precisa ir buscar. Celular ele tem, que hoje em dia raramente um aluno não tem celular. Computador, internet. Quando não se tem, às vezes a gente consegue com um amigo resolver esse problema e ter. Então, para o aluno hoje conseguir ter uma formação boa, excelente, tal quanto a presencial, ele só precisa ir buscar. Não precisa escutar a voz de outras pessoas dizer que não vai dar certo. Ele não precisa ter medo. Ele só precisa ir fundo e buscar essa oportunidade. Muito obrigado. Ei, João, que boniteza a sua fala, viu? Não só a música, a beleza dessa poesia que você nos traz, que sempre eleva o nosso espírito e aquece nosso coração, mas também a beleza da sua percepção, a compreensão daquilo que já há tantos e tantos anos na educação a gente percorre, que é a necessidade do protagonismo do estudante. Nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de partilhar com os estudantes a autoria dos nossos processos. Há quantas décadas a educação, a escola, a universidade buscam estudantes assim? Que bom que, nesse momento, a gente está conseguindo criar estratégias, motivar, acolher as dificuldades para poder viabilizar, para poder potencializar cada um desses estudantes, você com a sua percepção, com a sua fala, para esse entendimento e, o mais importante, para esse movimento. A gente vive um século, a gente vive um milênio de empreendedorismo, a gente vive tempos em que são muito mais marcados por incertezas do que por certezas. Precisamos ser protagonistas dos nossos processos. Mas quero destacar ainda 2 pontos muito significativos da sua fala. O primeiro deles é quando você afirma com muita correção, com muita propriedade, que nós não falamos de EAD. Há pouco a professora Roberta falava, a gente reitera, EAD é uma modalidade, prescinde do presencial, não é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos circunstancialmente mediando as nossas atividades por tecnologias, mas estamos presentes. Temos momentos síncronos, temos pré-aula, temos pós-aula, temos acolhimento, temos presença de docentes e de discentes nesse processo. E o segundo ponto que eu quero destacar, e aí eu resgato uma postagem do Ronaldo Carvalho, que ele fez um pouco mais acima, que é essa dimensão do não estar em sala de aula. O Ronaldo provocava a gente relatando de que o filho dele tem a sala de aula nas mãos, porque ele anda todo o tempo com o celular na mão, o tablet, enfim, o dispositivo que seja, enquanto as aulas estão acontecendo, e ele brincava de uma sala de aula ambulante. É isso,
né? É essa percepção do protagonismo, é essa sensibilidade que os professores vêm trazendo, desse acolhimento, desse entendimento, e que a professora Juliana também salienta, de natureza metodológica. Vídeo curto pode ser melhor, pode ser mais eficaz do que um vídeo longo. É essa fase da experimentação e do retorno que dá para a gente a certeza de que é no diálogo, é na partilha, é na escuta que a gente vai conseguir esse estudante protagonista que você está se revelando e que você está exortando à existência. Muito obrigada pela sua partilha, pela sua sensibilidade, e a gente agora convida a Simone, que é estudante também lá do Recife, volta aquele sotaque delicioso que as pessoas comentavam no chat, né, para a gente ouvir mais um pouquinho dessa experiência discente, tá? João, muito obrigada. Simone, está contigo. Oi, boa tarde, pessoal. Então, estão me ouvindo legal? A minha experiência, ela foi interessante porque logo no dia 1º de março, meu marido foi internado e eu tive que faltar à aula, porque inicialmente era presencial e fiquei com aquele dilema, né? Mas quando foi declarado aí essa questão de passar a adotar a aula diretamente online, eu consegui retornar e acompanhar as aulas de uma maneira muito mais tranquila, porque dentro do hospital também tinha internet, né? E a gente conseguia seguir a rota. Então, assim, para mim foi muito curioso, porque, veja, eu quando entrei na faculdade, só para explicar, eu sou do curso de Direito, e estou no 3º período, então na FIRC a gente já entrou automaticamente no formato inclusivo das ferramentas do Google for Education. Então, quando aconteceu de migrar para a plataforma através do Meet, não teve tanta dificuldade, porque a gente já estava manuseando a sala virtual, atividades, então acabou que ocorreu tudo de uma forma pouco difícil, assim. Acho que todo mundo conseguiu gerenciar, porque já estava 3 períodos adaptado à ferramenta. Mas o que eu acho que é interessante é que é o seguinte, lógico, foi por motivo de força maior, mas hoje a gente consegue quase 100% da turma no horário da aula. Todo mundo, acabou que todo mundo é mais pontual nesse formato do que no presencial. Mas entre tentativas e outras, por causa de dificuldades técnicas, hoje, depois de o quê? Nós temos 2 meses praticamente já funcionando direto. Então, assim, eu vejo que tem muitas vantagens, sem excluir a questão calorosa que a gente tem na presencial, que com certeza sente saudade dos corredores da faculdade, né? Quem não? E hoje a gente já tem, por exemplo, muita facilidade de fazer trabalhos e prova, e querendo ou não, inclusive fazer pesquisa já dentro do horário da aula. Assim, foi muito vantajoso, né? Apesar de não ter sido o formato que todo mundo escolheu no ato da matrícula. Mas eu acho que para a gente de direito, que está tudo migrando também para essa área tecnológica, tem sido um ensinamento muito grande. E até como a professora Paloma falou, ela fortaleceu muito isso e eu concordo também. Então, como a sala de direito ela é muito mista, né? Tem gente que já entrou muito adaptada à tecnologia, outras pessoas não, já são pessoas mais velhas e ainda apresentam um pouco de dificuldade no manuseio, mas a própria faculdade ela tem o curso para poder a gente sempre estar treinando, sempre continuar se aprofundando e, inclusive, ter a certificação, né? Então, tem sido muito positivo, sim, e eu tenho muita facilidade e eu vejo que todo mundo hoje está adotando com muito mais praticidade e acho que não tem como voltar a ser normal quando retornarmos para o ambiente presencial. Ô, Simone, que bom te ouvir. Esse sotaque é muito bonito mesmo. Todo mundo comenta aqui, viu? Simone, que relato importante, né? E primeiro, espero que seu esposo esteja bem. Tá sim, já tá sim. Tá se recuperando?
Tá ótimo. Fez uma cirurgia bem num período bem complicado, né? Que estava ambiente hospitalar, mas acabou que deu tudo certo. Bom, tá em casa já. Tá em casa, tá em casa. Tá eu, ele, minha filha com aula online, né? Que bom, Simone. Bom, muito interessante a tua fala. Te agradecer, tá? Por você estar aqui com a gente hoje. Ouvir os estudantes para a gente é muito importante. É muito importante de verdade, porque é isso que vai dando o tom, sabe? A gente está no tom certo, a gente tem que, né, fazer de um jeito diferente, enfim. E aí, quando você fala que não foi tão difícil migrar para o ambiente digital, né? Eu já falei aqui em outros painéis, a FICER é uma instituição de educação superior que caminha para ter um selo de instituição referência Google, né? Então, é uma instituição que já caminha utilizando muito da tecnologia, né, no processo educacional. E isso, de certa maneira, então, facilitou. É isso que você disse para a gente, né? Sim, desde então, foi março, uma né, grande gente? novidade. Desde março a gente está, talvez para a educação infantil e educação do ensino fundamental e médio, que começou em maio, né? A gente já estava desde março em atividade, em prova, super regular, não teve alteração no calendário. Que bom, que bom. E essa tua fala também que conecta com o que a Paloma, né, a professora Paloma disse pra gente, e aí no caso específico do direito, né, a fala de vocês duas, mas que é de todas as outras profissões também, né? O mundo profissional hoje está num ambiente virtual. Exato. Então, esse momento também, essa experiência, ela é valiosa para a prática profissional também. Ô, Simone, muito grata, tá? Obrigada, prazer te conhecer. Prazer te escutar. Desejo muito sucesso aí na sua jornada acadêmica no curso de Direito. Juntos. Obrigada, querida. Por nada. Gente, obrigada, Simone. Agora a gente vai ouvir relatos também de estudantes, mas agora são estudantes da educação básica. E eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, muito impactados com a nossa próxima convidada. Porque eu já falei ao professor Sérgio que eu já sou fã dela. É a Juliana Rodrigues, ela é estudante do ensino médio lá do Centro Educacional Católica de Minas Gerais. Juliana, contigo. Boa tarde, meu nome é Juliana e eu estou cursando o 3º ano do ensino médio do SEC-MG, que é uma escola do interior de Minas Gerais, aqui de Timóteo, e eu vou contar um pouco da minha experiência das aulas remotas que a gente está passando. Primeiro momento, quando começou a pandemia, eu tive algumas preocupações com relação à disciplina que eu teria com os meus estudos. Agora, no finalzinho da corrida, né, eu estou no 3º ano, concluindo meu ensino médio. Eu estou pertinho do Enem, que é um exame tão decisivo na vida de tantos estudantes do Brasil inteiro. Então, eu tive medo com a interrupção das aulas presenciais, que eu não conseguisse manter a disciplina, que eu não conseguisse administrar os meus estudos. E quando eu recebi a notícia de que eu teria as aulas online, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito privilegiada de saber que, dentre tantos outros estudantes do Brasil inteiro, eu poderia continuar a minha rotina que eu tinha antes. É claro que não é a mesma coisa, nunca vai existir algo que substitua o contato com o professor, que é tão único, nada vai substituir. E é difícil porque milhares de pessoas estão morrendo no mundo inteiro e o psicológico afeta muito também os estudos, mas nós precisamos pensar pelo lado positivo. O que nós temos para somar? O que a gente pode transformar para fazer desse cenário não tão difícil, não tão árduo para a gente? Então, eu vi como algo muito benéfico as aulas online. Eu fiquei muito feliz e hoje já virou uma rotina. No início, é um choque. A adaptação, tanto dos alunos quanto dos professores, é difícil, não é fácil. Mas, com o passar do tempo, já virou rotina. Eu acordo,
pego meu notebook, inicio as aulas e tem me ajudado muito na minha organização dos meus estudos. Nesse processo, muitos mencionaram o Google. A parceria com o Google da UBEC, do Grupo UBEC, foi essencial nesse momento. Nunca que nós iríamos imaginar que seria um pontapé para o que a gente está passando, né? Ninguém esperava acontecer tudo isso. Mas a parceria do Google ajudou a capacitar os nossos professores e a nós mesmos a adaptar com o meio tecnológico. E, querendo ou não, quando nós formos passar pelo processo da faculdade, nós também teremos que nos adaptar a muitos outros programas ligados à tecnologia. Então, alguns dizem pra gente, né? Nossa, que azar, terceiro ano você foi pega de surpresa desse jeito, mas eu estou tentando encarar de uma outra forma. Eu estou encarando como um conhecimento a mais, como um privilégio realmente poder receber essas aulas remotas. E a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode esquecer, né, das pessoas que não têm essa oportunidade, infelizmente. Então, o Enem, ele é uma forma de democratizar o acesso dos estudantes à universidade, ao ensino superior. Então, quando a gente se depara com o problema da falta de acesso à internet, a gente ai, meu Deus. A gente se depara com um pouco de elitização desse processo, né? Então, quando a gente tem oportunidade de ter voz, de ter acesso a isso tudo, a gente se sente privilegiado e sente até vontade de, quem dera, se pudesse fazer um pouco por esses que não podem ter esse privilégio como eu. Então, assim, é um sentimento de gratificação, né, por ter isso tudo. Pela UBEC também, lá a gente sente falta, porque a minha escola, o SECMG, é uma escola família. Lá nós sentimos falta de todo mundo, é como se aquilo ali fosse uma família. Eu jamais vou esquecer da minha escola, vou guardá-la para o resto da minha vida. Eu estou estudando lá desde pequenininha, mas essas aulas, elas realmente vieram para somar e para agregar para a nossa vida inteira. Gente, fala a verdade. São 109 fãs da Juliana aqui agora, não são? Juliana, que delícia te ouvir. Esse otimismo, essa alegria, esse entusiasmo. Eu fico assim extremamente emocionada de ver que você fala em nome de uma escola, você fala em nome de um trabalho, e seguramente também como resultado de uma formação de uma família, que você já tão jovem, já tem tanta consciência social, já tem tanta empatia, já tem tanta sensibilidade no olhar para o outro, e no que é mais importante nesse momento, que é, como algumas pessoas estão colocando todo o tempo aqui, de diferentes formas no chat, da crise à oportunidade. O que eu posso descobrir em mim nesse momento? O que eu posso fazer diferente? Como que eu adapto a minha rotina? Quais são os meus novos desafios? Mas eu consigo. Eu vou vencer. Eu sou capaz. Que beleza de ouvir esse protagonismo. Que beleza de ver aqui Ronaldo comentando que você está articulando para a montagem de um grupo de jovens na escola. Essa é a juventude, e que bom, parabéns SECMG, parabéns diretor Sérgio, diretora Eliane, por terem uma escola que abre espaço para esse protagonismo, viu? Falas como a sua, como a do Arthur, que vem daqui a pouquinho, enchem a UBEC de orgulho, alimentam a nossa esperança e a nossa luta, porque é na juventude que a gente acredita, é na infância que a gente acredita, e vocês mostram para a gente que o direcionamento do nosso trabalho está rendendo belos frutos, viu? E eu só queria dizer a todos aqui presentes que a educação básica da UBEC é o máximo, tá bom? A gente vai continuar com a educação básica agora, ouvindo o Arthur, que é um estudante do Colégio Católica Padre Deman. Arthur.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecendo primeiramente aí a oportunidade que vocês me deram, principalmente a Letone e o Júlio que vieram me auxiliando. Eu vou tentar estar trazendo para vocês um pouco também da nossa experiência de alunos do ensino médio, tanto quanto do terceiro ano, desde o pessoal também do primeiro e segundo, mas principalmente o terceiro, que é o ano que eu estou. Sou líder de turma também, então eu sei muito bem o que os meus meninos que eu falo estão sentindo. E em primeiro momento nós sentimos grande insegurança com a questão de o que ia acontecer, né? Foi numa terça-feira que eu lembro que nós estávamos tendo aula até contraturno e de repente chegaram e falaram, gente, pandemia, não vamos poder estar tendo mais aula. Então nós meio que desesperamos, né? Estamos com o Enem aí perto, apesar de faltar bons meses, mas ainda tem muita matéria para passar. E como que isso seria mediado? Nós já imaginaríamos que seria via internet, mas nós não pensamos que a resposta tanto da UBEC quanto do Pademã ia ser tão rápida, porque em pouco menos de 2 semanas nós já estávamos tendo aula online e nós estávamos com a mesma rotina que nós tínhamos na escola, mesmos horários, mesmos professores, tudo organizado. Então essa organização foi muito importante. Como outros já comentaram também, a parceria com a Rede Google foi muito boa. Nós já viemos de um trabalho aí de, pelo menos a minha turma veio um trabalho aí de 3 anos, com o Google fazendo algumas atividades, apresentando alguns trabalhos. E isso para nós foi muito importante, com um percurso preparatório para esse momento, indiretamente, né? E nesse momento só intensificou isso. Porém, depois nós tivemos uma transição para a plataforma Moodle, e a rede UBEC, aí, o Pademã, pediu para a gente sair da sala Google e passar para a sala Moodle. Isso também foi um pouco preocupante, pelo menos na minha turma, terceiro ano científico, nós sentimos um pouco, porque nós já estávamos acostumados, e aí passamos por outra plataforma que nós não entendíamos. Então acabou que um ali foi ajudando o outro, isso foi o que realmente uniu a nossa turma, e nos uniu com os professores também, porque nós temos muitos alunos, eles entendem de informática e acabam auxiliando outros professores, coordenadores, e até entre nós mesmos alunos. Então, durante as aulas, nós tivemos alguns problemas também, né? Problemas normais, como a conexão fraca, às vezes está travando, nós não conseguimos enxergar o que os professores estão escrevendo, né? Aqueles que têm quadro, que tem alguma coisa. Às vezes o sistema dava umas sobrecargas, então isso acabava que o pessoal já mandava mensagem no grupo. Gente, daqui no meu não está dando, o que está acontecendo? E esse auxílio entre nós mesmos foi o que nos levou a nos adaptarmos a isso. E tem também a questão de um pouco de limitação, né? Muitos professores não têm quadro em casa, então isso acaba que nos põe um momento desconfortável, igual nós temos professores de matemática que não tem quadro em casa. Então, como que você vai dar uma aula de cálculo se você não mostra o cálculo escrito? Entendeu? Então, houve várias adaptações para que a gente conseguisse ter essa força, tanto quanto o ensino técnico, que eu não estou presente, mas eu tenho contato também com os alunos, que não têm acesso à área laboratorial. Então, o pessoal da automação industrial, por exemplo, está tendo apenas aula, não está tendo aula prática. Isso também, tipo assim, está surgindo como um problema. Tanto quanto as questões de monitoria, eu acho que a Gisele está até aí online, um abraço para ela, e vê que na nossa monitoria, quando a gente vai corrigir a redação, é diferente a gente estar ali presente. Mas é uma questão momentânea, então nós alunos temos que entender, gente, pode estar ruim, pode estar bom, mas a gente está tendo, entendeu? Tem muitos alunos que não estão tendo essa oportunidade. Então a gente tem que pensar isso, tem que mentalizar as coisas boas. Porque o que manda muito nesse momento, pelo menos para mim, é a questão psicológica, entendeu? Às vezes o aluno pensa muito na questão negativa, não, nós não estamos tendo aula, o Enem está chegando. Às vezes eu tenho alunos na minha sala que têm TDAH, então para eles estarem prestando atenção na aula é muito difícil. Tem alunos que não estão conseguindo, então a gente tem que fazer uma rede de auxílio para esses alunos. Isso a gente está tudo mediando entre nós mesmos. Porém, nós temos uma grande oportunidade de prosseguir no ano letivo, tá dando
procedimento com as matérias, então a gente acaba que não acumula muita coisa, sabe? Só naquele tempinho que a gente ficou parado, acumulou algumas coisas, mas a matéria está prosseguindo. Nós temos também, infelizmente, ou felizmente, né, vantagem, né, em Enem, vestibulares, tem alunos da minha sala também que querem fazer prova para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, esse tipo de coisa, e a gente acaba tendo uma vantagem sobre isso, porque nós estamos tendo aula e alguns alunos de escolas públicas ou escolas privadas que não têm esse recurso, acabam ficando um pouco para trás. Isso é preocupante, porque a gente, como aluno, também tem que estar ajudando eles, porque eles também fazem parte do nosso meio social, e a gente entende o sofrimento deles, sabe? Se a gente não está com dificuldade tendo, imagina quem não está tendo, entendeu? E isso é muito preocupante para ele, dá muito problema psicológico, às vezes gera uma depressão ali, não vou conseguir passar na universidade esse ano, e isso é preocupante. Mas tem várias coisas boas também, a gente tem uma maior comodidade em casa, a gente pode assistir a aula mais à vontade, mais confortável, desde que não esteja deitado na cama, né, que não é um ambiente favorável para a gente estar estudando. E a gente tem várias oportunidades, igual nossas aulas são gravadas, então a gente tem a oportunidade de estar revendo a aula ali, que não é uma coisa que a gente tinha na presencial, né? Ali era a aula, pronto, acabou, chegou no outro dia, correção, no máximo uma revisão. E tem também a questão de a gente estar tendo maior tempo de descanso, igual dar o recreio, eu vou ali na cozinha, já faço alguma coisa para comer, já volto descansado. Enquanto lá na escola a gente tinha que sair, comprar, voltar. O Ademã tem uma escadaria lá, cansa a gente subir e descer toda hora. E também cansaço com transporte, a gente não tem, né, igual eu, tudo em Coronel Fabriciano no Pademã, mas eu sou residente de Patinga. Então, daqui até lá são 40 minutos de ônibus. Então, isso acaba que eu perco um pouco de tempo e me canso. E com as aulas EAD, acaba que eu não tenho isso. Então, isso eu acabo dedicando mais esse tempo ao estudo. Então, acho que isso também é um ponto positivo. E eu vejo também muito presente muito auxílio dos professores, a união da coordenação com os professores e deles conosco. É uma coisa que realmente eu nunca imaginei que seria tão forte essa união. Por um estar auxiliando o outro, todo mundo está tendo empatia de entender a situação, nós com os professores que estão muito acumulados com muita coisa, muitos professores já relataram para a gente também que eles estariam com um trabalho dobrado, né, de estar produzindo ali para depois estar apresentando, então isso acaba que complica um pouco para eles, ainda mais os professores que não têm experiência muito com a tecnologia, sofrem um pouco mais para se adaptar, mas acaba que no final dá tudo certo, entendeu? Então, esse auxílio fora da aula que a gente tem também é muito bom, né? Os professores, você está com alguma dúvida, alguma coisa, manda lá no WhatsApp para a gente, que a gente responde. Tem muitos professores que realmente estão fazendo isso, e isso é fundamental, e está auxiliando demais. Então, no geral, está sendo muito bom essas aulas à distância, e parabenizar toda a equipe da UBEC e toda a coordenação do Padre Demã também, por essa organização, por esse trabalho que vocês estão fazendo com a gente, principalmente o carinho que vocês entregam para a gente, para mim é muito importante, e realmente, como a Juliana falou, do sexo vai ficar marcado, e nós realmente não vamos esquecer a instituição que a gente está estudando, que é uma instituição excelente. É isso, obrigado. Arthur, você e Juliana, e todos aqui, me deixando muito emocionada. Ô, Ledson, eu tô aqui imaginando você aí, viu? Se quiser dar um oi pra gente, tá? Tô imaginando o orgulho de ouvir aqui o Arthur, todos os professores te acompanhando, Arthur. Eu ficaria aqui mais um tempão te escutando, viu, Arthur? Um beijo para todos eles, morrendo de saudade. Tomar um puxão de orelha ali. Que maravilha, Arthur. Quanta profundidade, consciência, né? Empatia na tua fala. Uma reflexão muito profunda. Eu te agradeço muito, tá, Arthur? De você ter aceitado o nosso convite, você está aqui com a gente, relatando como tem sido a sua experiência, que não é fácil, né? É uma adaptação muito grande,
mas você aí tentando ter esse olhar positivo, Juliana também falou muito disso, né? Vocês que estão aí prestes a fazer o Enem, e agora, como é que vai ser? E olha, Arthur, vocês falaram, você e Juliana, de algo muito importante, o privilégio, né? Então, essa consciência de que vocês têm um privilégio, neste exato momento, alunos, e muitos pelo nosso país, estão aí sem nenhum tipo de apoio, né, extremamente preocupados com o Enem, e vocês tocaram nesse ponto, esse olhar para o outro, né, e eu vejo na fala de vocês o quanto vocês são gratos por essa oportunidade, né, de estar numa escola que consegue aí continuar entregando para vocês com todo o cuidado e afetividade a formação de vocês. Mas gratos, de verdade, estamos aqui, eu, Ledsônia, Adriana, Sérgio, todos, tá? Do Grupo BEC. Se me permite, Roberta, como não falar, né? Eu estava aqui ouvindo os meninos, ouvindo o Arthur, ouvi também, né, a Juliana, e eu fico encantada, né, da percepção desses meninos em relação à percepção de mundo, do que eles têm, do que é limite, daquilo que a gente está fazendo também para poder auxiliá-los. Acho que toda a equipe, né, do colégio, da UBEC, nós estamos trabalhando para entregar o melhor, né, e eles percebem essa mobilização, e ao mesmo tempo eles não perdem o olhar, né, e a resiliência, e o senso, né, de que isso não é para todo mundo. Então, assim, Arthur, obrigado pelo depoimento, parabéns a Juliana também, né, vocês são tão jovens, mas tão engajados, né, e é isso que faz a gente acreditar que o país ainda tem jeito, né, Roberta? Com certeza, é por conta de Arthur e Julianas, né, muito bom, é maravilhoso, parabéns, Ledsônia, essa fala do Arthur é resultado do teu trabalho e de toda a tua equipe aí, do Padre Deman. Parabéns. Obrigada. Sérgio, você quer falar um pouquinho também? Juliana está aqui já também com o fã-clube. Agradecer aí, né, Roberta, os alunos do terceiro ano, o Arthur, a Juliana, o Ian também está participando aí. São alunos diferenciados que vai fazer um mundo diferenciado, viu, Roberto? Não tenha dúvida disso. Nós queremos fazer uma vênia para eles, né? Fazer né? Gratidão a vocês, e a energia que esses alunos também têm para levar toda a turma deles, né, para esse foco, isso que é bonito deles. Então, nós queremos agradecer a vocês, né, pelo carinho, pelo empenho, continue assim, sempre pensando nos outros, né, porque você pode ter certeza, uma hora, e sempre vai ter essa hora, né, o mundo todo conspira a favor de vocês. Beijo no coração, fiquei muito feliz. Obrigado, viu, Juliana? Obrigado. Obrigada, professor Sérgio, professora Ledsônia. Arthur, muito obrigada, de verdade, tá? E você enriqueceu aqui a nossa tarde. Vamos lá agora. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, querido. Deus continue te abençoando muito, tá? Muito sucesso na tua jornada. Vamos ouvir agora um outro olhar, né? Um outro ângulo, que é das famílias. A gente começou esse painel com o Tássio, que é pai de estudante do SECB, de duas estudantes do SECB, e a gente vai finalizar esse painel também ouvindo a percepção das famílias. Então, agora eu quero convidar o José Eduardo, que é pai de estudante do SECMG. Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amigos e amigas, se vocês me permitem assim chamá-los, né? Que honra, é um prazer muito grande estar participando desse diálogo com vocês, deste momento aí de reflexão. Eu acho que essa palavra, ela sempre tem que ser utilizada e vivenciada no ambiente de ensino, né? Nós temos que, sim, enquanto instituição de ensino e escola, sempre produzir esse ambiente de reflexão no intuito de melhorarmos enquanto humanos, enquanto docentes, enquanto pessoas, enquanto família.
não é? E essa iniciativa, eu agradeço bastante a pessoa do professor Sérgio, não é? E assim como todos os demais aí da UBEC, essa possibilidade de estar participando com vocês, não é? E estar ouvindo aí esses brilhantes relatos, né, de todos os polos, de todos os pontos, não é? Dessa cadeia que nós temos, dessa relação nós possuímos aí, não é? Como aí, bem dito pelo professor aí, Sérgio, eu sou pai aí de duas pequenas, não é? Uma de 5 anos e outra de 10 anos, que estudam aí no SEC-MG. E como muito bem falado pela Juliana aí, de fato, nós temos aqui uma família SEC-MG, não é? O acolhimento, esta forma, esse encantamento, esta interação, esse amor que existe entre aqueles que atuam na docência, aqueles que atuam na parte administrativa, aqueles que atuam, enfim, em todas as esferas da escola para com os alunos, é muito interessante, nos faz feliz, nos faz entender que realmente deixamos ali aquele período, aquele tempo, não é? Das nossas crianças, nossos filhos, e que eles estão ali em boas mãos, naquelas poucas horas em que eles estão ali juntos, não é? Pelo menos falando um pouco do período aí das aulas presenciais. Mas, tratando sim desse nosso novo momento em que vivemos, não é? É muito interessante, às vezes, pensar que de uma hora para outra, eu tenho aqui a minha vivência no escritório de advocacia, a minha esposa me auxilia, às vezes, nos trabalhos de advocacia, e, de repente, vivenciamos uma outra situação que vários pais, né, vivenciam. Meu Deus, meus filhos vão ficar comigo agora o dia inteiro dentro de casa, o que eu vou fazer? Né? Vários pais, várias mães, às vezes, não tinham muita ideia de como, né, interagir com seus filhos durante esse período dentro de casa. Como bem dito pelo nosso primeiro pai aí no início do nosso diálogo aí, né, este momento foi muito bom, foi muito frutífero, está sendo um momento muito frutífero, em que estamos tendo esse acompanhamento dos nossos filhos neste ambiente virtual, esta interação dos nossos filhos com os professores neste momento de aulas online. Perfeito? É realmente fascinante ver a minha filha, agora falo do ponto de vista da minha filha mais velha, de 10 anos, a Letícia, é fascinante ver a minha filha em sua disciplina, perfeito? Obviamente, alcançada ao longo deste período, normalmente foi um período realmente difícil, o início, mas que as coisas foram se encaixando ao longo do tempo. É fascinante ver minha filha ter essa interação e ter essa disciplina de todos os dias, às 13 horas, ou bem um pouco antes disso, já começar a organizar, né, toda a sua atividade para ter esse momento com a professora Carmita, não é? Uma pessoa a quem realmente rendo também muitos elogios, porque dia a dia você consegue enxergar que ela tenta melhorar, não é? Melhorar, como já é comum a gente enxergar isso no ambiente do SEC-MG. Ela tenta sempre aprimorar, melhorar a sua atuação como professora e fazer com que isso contagie os alunos no aprender e no saber. Isso é muito interessante, saber que isso não se perdeu ao longo desse momento, né, dessa mudança que nós tivemos, né? Pelo contrário, é muito interessante essa forma do ser humano, esse jeito do ser humano de se readaptar. E aqui, enxergando nessa família, e em todas as famílias, né, porque a professora Lana falou também que também esse UBEC, né, o UBEC como um todo, ele constitui uma família, saber que essa família tem esse poder de se readaptar para o bem, para o positivo, para o que há de melhor, perfeito? Então, eu tenho verificado isso, né, esse aprimoramento, essa interação e a continuidade, a manutenção do carinho dos professores para com os alunos, perfeito? A preocupação não só com a introdução e a transmissão, né, do aprendizado, mas também
como uma filosofia de vida, como algo a ser vivido e algo a ser convivido, o que é bom para todos os alunos. Me preocupava um pouco a questão da minha filha menor, Carolina, de 5 anos, né? De repente, ela começar a ter essa disciplina de aulas, perfeito, às vezes ela se perdia um pouco, né, o que é normal de uma criança mais nova, mas as coisas foram acontecendo com um material mais lúdico, né, com algo que estivesse ligado prioritariamente a essa classe, né, de crianças, essa idade, essa faixa etária de crianças, e o que era muito interessante, o que foi lembrado pelo primeiro pai, não é a questão de ser youtuber, não é? Eu acho que essa visão de ser youtuber, ela foi modificada ao longo do tempo, porque as crianças passaram a ver que aqueles desenhos, esses vídeos, que antes eles enxergaram somente como um simples desenho, pode sim introduzir algo de interessante na educação para elas, no desenvolvimento estudantil delas. Eu achei muito interessante isso, a forma como isso está sendo trabalhado, perfeito, e, novamente, agradeço cada um de vocês, agradeço esse momento aqui por ter este espaço de reflexão. Que vocês continuem assim, né? Eu acho que a gente não tem uma situação em que nós temos, às vezes, que temos que melhorar, não é? Mas esse espaço de reflexão sempre será muito interessante, perfeito? Eu vi essa Juliana aí, a Juliana comentando, eu falo, nossa, minhas filhas estão crescendo, hein? Estou participando dessa família do SEC, estão desenvolvendo no SEC. Quem sabe, não é? E possamos aí desenvolver várias Julianas aí e vários outros alunos que aqui bem comentaram ao longo aí da nossa jornada. Muito obrigado a todos. Nós é quem agradecemos, José Eduardo. Muito obrigada por essa partilha, essa observação, desse olhar sensível da especificidade de cada faixa etária, né, que você tem a oportunidade de experienciar em casa, com 2 crianças em idades distintas, em segmentos distintos de ensino. O Tássio, lá no comecinho, também pontuava isso, né? Mas essa preocupação que foi e que continua sendo muito desafiadora para as escolas, né? Qual é a fórmula certa, quais são as metodologias certas para a gente trabalhar esse remoto, e que se faz tão mais desafiador quanto menor é a criança, porque ela tem muito menos autonomia do que o Arthur, do que a Juliana, e que dependem muito mais da gente, né? Então, esse é um momento em que escola e família, mais do que nunca, estão próximas, mais do que nunca reforçam e reafirmam sua parceria. Isso fica muito evidente na sua fala, e a gente te agradece muito por essa parceria, por essa confiança na escola, viu? Muito obrigada. E agora passamos para a Darley, que é mãe também de estudantes do Padre Deman. Ok, eu sou mãe da Lívia, né? Ela é estudante do 3º ano do ensino médio do Colégio Padre Deman. E o que eu tenho a falar sobre essas aulas online é que o colégio se superou em meio às adversidades, né? Tendo em vista que tudo também era novo para a Lady Sônia, para suas coordenadoras, para os seus professores. Então, assim, a gente pôde observar muito nitidamente que o Grupo Padre Deman, que o colégio é um colégio de pessoas muito unidas, um ajudando os outros, entendeu? Isso é muito gratificante. Porque quando a gente está em meio a uma pandemia, a gente tem um olhar mais clínico, né? A gente está dentro de casa e a gente vê essa união entre os professores, entre Lady Sônia e suas coordenadoras, e isso é muito top. E outra coisa, a gente vem observando também que o resultado disso tudo, dessa união, são aulas bem ministradas, né? A interação de professor e aluno, muito bacana, tirando suas dúvidas. Né? Eu tenho observado muito Lívia com seus professores, e a aproximação, né? Porque é como se estivesse numa aula presencial mesmo, numa aula dentro da escola, tirando todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos. Isso descansa a alma dos pais, né? Em meio a uma pandemia. Então, assim,
O ritmo dos simulados, né, também continuando o mesmo. O treinamento, né, porque o simulado é um treinamento para o aluno, né, visto o Enem próximo, igual a Juliana falou, Arthur falou, né, da preocupação, né, com o Enem. Então, assim, a gente está com o coração muito tranquilo, muito grato ao Grupo BEC, ao Colégio Padre Deman, em especial Leide Sônia, com toda a sua equipe, gratidão sempre. Darley, muito grata, viu? É muito bom escutar esse relato dos pais. Quando você fala pra gente que seu coração tá tranquilo, aí eu tenho certeza que todos os professores, gestores educacionais, coordenadores que estão aqui acompanhando a gente até respira assim, sabe? Um pouco mais aliviado. Quando um pai e uma mãe diz pra gente que o coração tá em paz, né? Claro, diante de tudo isso, né, Darley, que a gente está vivendo, sentindo essa paz naquilo que é possível, né? E tendo essa consciência aí de que essa relação da família e da escola, eu acho que essa pandemia fez com que essa relação estivesse cada vez mais estreita, né? Cada vez ali, essa proximidade realmente, de verdade. Esse é um aspecto bom. E aí a família entendendo um pouco mais da escola, a escola entendendo um pouco mais da família, né? E aí o estudante sai ganhando. É isso? Com certeza. Obrigada, Darley, gratidão, um abraço para a Lívia. As pessoas estavam aqui já comentando, tá? Quanto que a Lívia é dedicada, excelente aluna. Amém. E o quanto você é uma mãe muito presente e muito parceira. A Leidssônia escreveu isso aqui, tá bom? Muito grata, fica com Deus. Um abraço aí para a Lívia, tá bom? Obrigada. Obrigada, Darlene. A gente está, então, caminhando para encerrar. Hoje o nosso painel foi um pouquinho, né, mais longo, mas que bom, porque foi, assim, de uma riqueza ímpar. Eu tenho certeza de que isso que eu estou sentindo aqui, vocês estão sentindo aí também, né? E a gente tentou aqui promover uma reflexão a partir dos diferentes olhares. Porque, às vezes, a gente faz uma reflexão a partir do nosso ângulo, né? Mas essa reflexão não pode acabar aí. Pelo contrário, ela tem que se somar com o outro, com a reflexão do outro, e essa diversidade de olhares, foi isso que a gente tentou contemplar aqui, né, Adriana? Ao convidar professores, estudantes e famílias. Eu vou passar a palavra para a Adriana, para os comentários dela, depois, na sequência, eu vou dar só o último aviso para a gente encerrar, tá bom? Mas quero agradecer demais, uma gratidão imensa ao Tássio, Alana, Silvia, Wesley, Juliana, Paloma, João Paulo, Simone Freire, a Juliana Rodrigues, o Arthur, o José Eduardo e a Darley. Grata pela partilha, pelo aceite do nosso convite, e o Grupo BEC fica imensamente honrado e feliz com todos esses relatos, com essa parceria, que agora, neste tempo de pandemia, eu fico pensando que ela se fortaleceu, e que no pós-pandemia, ela continue assim, mais forte, né? mais propositiva, olhando sempre para o bem de todos. Que assim seja, então. Adriana, contigo agora. A experiência que a gente pôde vivenciar comprovou toda a nossa expectativa, né? De que seria absolutamente enriquecedor para nós ter essa escuta ampla, essa escuta plena, né? De todos os entes envolvidos no processo educativo, né? O que a gente deseja entregar no Grupo BEC como educação, hoje a gente consegue, depois desse painel, perceber, não só pelas falas dos participantes, dos convidados, mas de todos os participantes presentes no chat, que, por mais que seja difícil, seja desafiador, por mais que tenha tido tropeço, e que num momento ou em outro a gente não tenha atingido a forma ideal
nos primeiros momentos, todo o tempo, tudo foi trabalhado para a garantia disso que a gente agora colhe com tantas mensagens, com tantas colocações, com tantas partilhas no chat. Quando a gente corre essa lista enorme do chat, tudo que a gente vê, a consciência dessa entrega, a gratidão pelas trocas, pelo compartilhamento, pela solidariedade. Tantos professores aqui se manifestando junto aos seus alunos, aqui também presentes, agradecendo o fato do aluno ter ajudado ao professor, ter ensinado ao professor a resolver um problema digital ou de ferramenta, que são oportunidades que estes tempos tão difíceis estão nos criando. Num momento regular, numa sala de aula tradicional, raramente o aluno tem oportunidade de ensinar ao professor. Que bom que neste momento, face a todas essas dificuldades que a gente vem vivendo, a toda essa tristeza social que está imperando na nossa realidade, a gente está conseguindo vivificar e humanizar as nossas experiências a partir do desenvolvimento de competências socioemocionais, a partir do exercício dos nossos valores cristãos, a partir daquilo que a gente tão profundamente acredita. E nós, professores, nós, colaboradores da UBEC, lutamos diariamente para garantir de entrega aos nossos estudantes, aos nossos docentes e às famílias com quem partilhamos essa proposta, que é uma educação que transforma. Muito obrigada pela presença de vocês, por todas essas partilhas. Foi uma tarde de muita emoção. Obrigada pela parceria, Adriana. Obrigada pela parceria de sempre. E eu quero pedir para o Joaquim, por favor, se ele puder compartilhar aí na tela a imagem da campanha. A gente lançou aqui no projeto, né, dos fóruns virtuais da UBEC, uma campanha, a campanha Ágape. E a gente tem falado, né, que essa crise, ela já está ocasionando mesmo escassez de recursos materiais, né? Então, para que a gente possa colocar aí nossa solidariedade em prática, a gente decidiu lançar esta campanha e contando com o apoio de vocês na quantia que for possível. O Joaquim vai compartilhar, então. A gente já divulgou, né, no site, nas redes sociais, do Grupo BEC, das unidades de missão. Então, compartilhem também para as pessoas que vocês conhecem, tá? E vamos juntos, né, em rede, e tentando aí colocar nosso olhar solidário em prática. Sim, Adriana? Só acho que vale a pena a informação de qual vai ser o destino dessas doações. Ah, legal. É isso mesmo, a gente vai receber esse valor e vai converter em cestas básicas ou itens de higiene pessoal. E é para comunidades aqui, né, que necessitam, famílias do Distrito Federal, mas também dos estados onde a gente tem unidade de missão do Grupo BEC, tá? Então, assim que a gente começar a etapa de entrega dessas cestas, né, e desses recursos, a gente vai relatando para todos vocês, tá bom? Muito grata. Joaquim, você colocou assim, tinha colocado uma imagem. Bom, pessoal, a gente já avançou aí bastante, mas eu tenho certeza que foi bom, né, mesmo avançando um pouquinho o horário, eu espero que tenha sido aí contribuição, que tenha iluminado a tarde de vocês, eu quero dizer que, com certeza, a minha tarde foi iluminada escutando cada um de vocês. Aos professores do Grupo BEC, quero fazer um agradecimento muito especial, todos eles, pelo empenho e por tamanha dedicação. Aos alunos do Grupo BEC, de todas as nossas unidades de missão, quero fazer um agradecimento especial pelo protagonismo e por tamanha responsabilidade. Aos pais, todas as famílias, quero fazer um agradecimento muito especial pela parceria e pela compreensão. E a todos os líderes das unidades de missão do Grupo BEC, eu quero agradecer e parabenizar pela condução
de tudo isso que foi falado aqui hoje, tá bom? Pessoal, muito grata, fiquem com Deus e até o nosso próximo painel, que será na terça-feira, às 15 horas, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, obrigada, gente.